O analista, ele é uma profissão em que você tem que aprender menos em relação ao cientista, porque a caixa de ferramenta do analista é menor. Portanto, seja bem-vindo a mais um vídeo de perguntas e respostas sobre área de dados e carreira. Quer ter a tua pergunta respondida aqui nesse vídeo em detalhes? Muito simples. Basta escrever sua dúvida aqui nos comentários. Meu time vai reunir as dúvidas mais abrangentes e sem contar que eu respondo também diretamente nos comentários ao longo da semana. Vamos às perguntas do vídeo de hoje. Pergunta número 1. Não aguento mais o meu trabalho. Como saber se a área de dados é mesmo para mim? Não existe nenhuma outra forma tão assertiva do que você botar a sua mão na massa. Você precisa vivenciar a tua profissão, nem que for em menor escala, mais organizado, mais controlado, para você ter certeza se é para você. Se você quer ser um jogador de futebol, é legal você jogar umas peladas. Se você quer, por exemplo, trabalhar com análise de dados ou com ciência de dados, você precisa analisar os dados. Você precisa treinar alguns algoritmos de machine learning. Você precisa fazer algumas tarefas que esses profissionais fazem. Porque só assim você vai ter certeza absoluta de que a área de dados é para você. Não adianta ficar só lendo sobre a profissão e ficando em dúvida se a área é para você ou não. Você precisa colocar a mão na massa. Por isso, vá atrás de cursos gratuitos, vá atrás de cursos de pequenos valores, vá atrás de conhecimento, de conteúdo de qualidade para você colocar a mão na massa, para você exercitar isso e falar assim, poxa, eu quero fazer isso aqui por 8 horas do meu dia, eu quero fazer isso aqui por 35 anos da minha vida. A única forma de você ter certeza se a área de dados é para você é fazendo cursos práticos, colocando a mão na massa. E não vá gastar muito dinheiro nessa primeira fase. Não vale a pena investir dinheiro numa formação completa se você não sabe se a área é para você. Faça cursos mais baratos, mais acessíveis, gratuitos, para aí sim você tomar a decisão. Eu vou deixar aqui na descrição do link um quiz para você fazer e para você ter mais uma informação se a área é para você. Eu tenho bastante conhecimento sobre os perfis da área de dados, já trabalhei como analista, como cientista, como engenheiro de dados, como engenheiro de machine learning, já convivi muito com esses profissionais em grandes empresas, então eu sei muito bem o perfil de cada um deles que tem muito sucesso. E aí, unido esse conhecimento e fazendo algumas perguntas, que vem muito das minhas experiências com os alunos, que a gente já conseguiu empregar mais de 220 pessoas na área de dados, então eu tenho uma ideia baseado nas suas respostas de qual é o perfil para você. Então vou deixar o link aqui para você participar, é gratuito e você ainda recebe o resultado hoje e tem ainda um presente surpresa dependendo do resultado que você tiver nesse quiz, tá? Segunda pergunta. Quero mudar de profissão aos 40 anos, você indica analista ou cientista? Bom, o analista, ele é uma profissão em que você tem que aprender menos em relação ao cientista, porque a caixa de ferramenta do analista é menor. Portanto, você tem uma entrada no mercado mais rápida, sem contar que existem muito mais vagas para analista do que para cientista, porque numa empresa você precisa de mais analistas do que de cientistas. Então, o analista de dados, ele é uma carreira de entrada no mercado de dados. Você pode entrar no mercado de dados como analista e continuar estudando para cientista. O problema é que você entra com um salário muito mais baixo em relação ao cientista. Já o cientista, você vai aprender mais coisas, porque a caixa de ferramentas do cientista de dados é maior, você vai levar mais tempo, porém você vai entrar no mercado com um salário inicial maior, e você tem uma projeção de carreira também muito mais alta do que do analista. Então, algumas pessoas, alguns alunos, eles fazem a seguinte estratégia: entram no mercado como analista, depois continuam estudando para cientista, então eles fazem 2 migrações de carreira. Outros alunos que já têm trabalho, já está bem estabilizado, já ganham bem, eles preferem seguir um caminho um pouco mais longo, como cientista, estudar um pouco mais, e aí já entrar no mercado com um salário inicial maior e conseguir ganhar mais em menos tempo. Então tudo depende de você. Aos 40 anos, talvez seja a hora de você fazer uma decisão mais certeira e entrar mais rápido. Porém, se você já tem um trabalho, já está estabelecido nessa empresa, talvez valha a pena você levar mais tempo para entrar como cientista e conseguir uma equiparação salarial do que você ganha hoje. Bom? Pergunta 3. Quero mudar minha realidade. Meu trabalho não paga bem, nem tem projetos novos. Faço a mesma coisa todo dia. Mas na empresa ninguém se incomoda com isso. Como eu sei se eu sou o problema, se ninguém perto de mim sente esse incômodo? Muita desmotivação. Bom, o problema disso aqui é falta de alinhamento dos seus valores com os valores da empresa. O que são valores? Valores é aquilo que você valoriza, tá?
Parece simplório isso, mas eu demorei muito tempo para entender o que isso realmente significa. E é tão simples quanto parece. Se eu te perguntar o que você valoriza, você vai me dizer algumas coisas. Amigo, eu valorizo o salário alto, eu valorizo bens materiais, quero ter conforto, eu valorizo, por exemplo, projetos inovadores, eu valorizo crescimento profissional, então eu quero estar sempre progredindo, eu quero assumir novas responsabilidades, eu quero gerar novos resultados. Eu valorizo tecnologia, né? Eu valorizo trabalhar com ferramentas modernas, eu valorizo estar sempre estudando e sempre buscando crescimento. Então, as coisas que você valoriza. A empresa na qual você trabalha, ela também valoriza coisas, que são valores que são importados dos seus fundadores. Então, por exemplo, existem empresas que valorizam pressão, valorizam trabalhar sob pressão. Tem empresas que valorizam salários altos para trabalhar muitas horas. Tem empresa que valoriza, por exemplo, as pessoas de fora do que as pessoas internamente. Tem empresa que valoriza, por exemplo, pagar uma consultoria do que apostar que o próprio funcionário saiba fazer. Eu já trabalhei em empresas assim, tá? Por isso que eu conto para você. Do mesmo modo, existem outras empresas que valorizam, por exemplo, tecnologias avançadas, valorizam, por exemplo, olhar para o mercado, o que está tendo de novo de tecnologia e implementar, valoriza dar oportunidades para os profissionais que já estão dentro de casa do que contratar pessoas de fora, acredita nos seus profissionais ao invés de contratar empresas externas. Então, esse é um outro tipo de empresa, são outros valores. A empresa que você está, por essa frase que você escreveu, ela não valoriza os seus funcionários ou não valoriza salários altos. Então, ela valoriza pagar aquilo que ela está pagando para vocês. Ela também não valoriza fazer novos projetos, arriscar novas tecnologias, melhorar os processos com as ferramentas mais avançadas. Eles não valorizam isso. E, obviamente, as pessoas que estão ao seu redor, elas valorizam o que a empresa valoriza, que é tranquilidade, que não tem progresso, não é muito agressiva, não tem progressos rápidos, o salário não aumenta com frequência, né? Não faz nenhum projeto novo para não ter dor de cabeça. As pessoas valorizam isso. Então, elas não estão incomodadas, porque os valores da empresa são os mesmos dos valores que ela carrega. Você que é o problema. O seu valor, ele está desalinhado com o valor da empresa. Então, dificilmente você vai conseguir crescer profissionalmente nessa empresa, porque ela não vai dar oportunidades para você crescer. E isso vai consumir você ao longo do tempo. Vai fazer você ficar triste, desanimado, né, tendo preguiça de trabalhar, fazendo trabalho pela metade, não entregando valor, tendo desmotivação para propor algo novo, porque toda ideia nova que você propõe ela é boicotada, porque seu chefe não quer arriscar fazer nada do que já está acontecendo. Enfim, você vai dar murro em ponta de faca. Quanto mais você tenta, pior fica, mais desanimado você fica. Então você precisa encontrar uma outra empresa que tenha os mesmos valores que o seu, para que lá você tenha a oportunidade de fazer projetos novos, de mexer com ferramentas mais modernas, oportunidade de crescimento. E aí lá você vai ser valorizado quando você der uma ideia nova, você vai ser valorizado quando você trouxer uma ferramenta alternativa, você vai ser valorizado quando você trouxer um insight dos dados para tomar melhores decisões. Então você precisa encontrar uma empresa dessa, tá? Pergunta número 4. Como manter a constância nos estudos trabalhando 40 horas semanais? Bom, existe aqui um mito na sua pergunta que eu preciso desconstruir antes da gente continuar. Mas é o mito de que você ou só estuda ou você só trabalha, tá? Existe um livro do Sartre Langes, do padre Sartre Langes, que chama Vida Intelectual. Ele é um livro difícil de ler, não é um livro fácil, mas uma das mensagens principais desse livro é o seguinte: ele acredita que os maiores escritores, os maiores artistas que nós conhecemos, eles não gastavam mais do que 2 horas fazendo a sua arte. E isso foi um choque muito grande para mim, porque significa que eu não preciso ficar 100% só dedicado aos estudos. Todo mundo, os grandes artistas, os grandes escultores, né, os grandes músicos, eles tinham outras atividades, eles tinham talvez uma profissão. E aí eles usavam de 2 horas por dia para trabalhar na sua arte, para trabalhar nos seus dons, nos seus talentos. Então você precisa conseguir levar o trabalho e os estudos ao mesmo tempo. Isso é o normal, tá? Enquanto a gente não tem trabalho, a gente só estuda, está terminando a faculdade de ensino médio, é o momento da vida de fazer isso. Mas quando você começa a trabalhar, você não pode esquecer os estudos, porque as coisas não são excludentes. Se eu estou estudando, não estou trabalhando, se eu estou trabalhando, não estou estudando. Isso não existe. Você precisa ter uma vida intelectual. E essa vida intelectual não demanda de você mais do que 2 horas por dia. Então você precisa encontrar 2 horas por dia.
Todo mundo tem 2 horas por dia extra trabalho, tá? Não adianta você vir chorar aqui nos comentários, porque não é verdade. Se você trabalha 40 horas ou 45 horas semanais, você trabalha das 9 às 19. E o que você faz, então, das 6 da manhã às 9 da manhã? O que você faz quando você chega do trabalho a partir das 8 da noite? Das 8 às 10 da noite são 2 horas. E como é que você está usando essas horas? Geralmente, ou você está no Instagram perdendo tempo, ou você está no YouTube vendo conteúdos que não agregam, ou você está jogando conversa fora em momentos que não são oportunos para isso, porque obviamente ficar com a família à noite, legal. Só que eles precisam entender também que você precisa de um tempo para crescer intelectualmente, porque se você não estudar, você não vai conseguir crescer profissionalmente. O estudo nada mais é do que o meio pelo qual você aprende ferramentas e habilidades que vão ser pagas por outras pessoas. E se você não estiver desenvolvendo isso, aprendendo coisa nova, as pessoas não vão pagar para você mais do que você já ganha. E aí você vai realmente estagnar o teu salário. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Então você precisa encontrar um tempo na sua agenda, 2 horas por dia é suficiente. Ou depois do trabalho, então chega do trabalho, janta, toma um banho, conversa lá com a sua esposa, seus filhos e depois vai estudar. Ou de manhã, acorda antes de todo mundo às 5 da manhã e aí toma um café e você estuda das 5 às 7 ali antes de ir para o trabalho. Mas você tem sim 2 horas. Você tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 16. Falta as 8 horas. Essas outras 8 horas você não está sabendo gerenciar, está jogando fora. E quanto mais você joga fora, mais você posterga aí um crescimento profissional satisfatório. E fale para as pessoas ao seu redor que se você crescer profissionalmente e ganhar um salário maior, vai beneficiar para todo mundo. Então todo mundo tem que cooperar aí com o seu crescimento, tá? Pergunta 5. Estou cursando administração em uma faculdade EAD. E estou no 3º semestre e me surgiu essa dúvida, se valeria a pena dedicar algumas horas do dia para estudar ciência de dados. É possível? Claro que é possível. Não vejo por que não seria possível. Você está trabalhando, você está estudando. E durante esses seus estudos, se você dedicar um trabalho, uma parte para estudar ciência de dados, eu tenho certeza que você vai abandonar a administração e você vai seguir para a área de dados, seja analista ou seja cientista. Porque você já tem essa inclinação para a tecnologia. Talvez você escolheu administração porque a sua família são de administradores, seu pai tem uma empresa que quer que você administre, ou você tem um amigo que diz que a administração é fácil de arrumar um emprego, mas nunca ninguém te perguntou o que você gosta realmente de fazer. O que você realmente quer fazer para sobreviver, para tirar o teu sustento. Talvez se tivessem te perguntado isso, você teria falado, cara, eu quero trabalhar com tecnologia. Ou talvez você descobriu tecnologia agora. Você começou pela administração e de repente você conheceu tecnologia e decidiu agora, não tem problema nenhum em fazer essa mudança. Você deve terminar a administração, a faculdade, para você ter um curso superior, mas nada impede de você aprender em paralelo ciência de dados. Eu fiz isso. Enquanto eu estudei, eu sou formado em engenharia elétrica pela USP de São Carlos. Então, durante o dia, eu fazia engenharia elétrica. Como é um curso integral, eu estudava de manhã e à tarde. Mas à noite, eu fazia aulas com o pessoal de sistemas de informação. E aí foi lá que eu aprendi programação, foi lá que eu aprendi banco de dados, foi lá que eu aprendi estruturas de algoritmo, foi lá que eu aprendi machine learning, foi lá que eu me desenvolvi na área de dados, fazendo o extra, fazendo o depois, fazendo um outro curso. E eu não era matriculado nesse curso, não tinha passado no vestibular, eu pedia permissão pro professor, sentava na carteira porque eu queria aprender, só isso. Eu não queria fazer prova, eu não ligava para nota, não ligava se aquilo ia me ajudar a formar ou não, eu só queria fazer os projetos, os trabalhos de conclusão de curso ali, da disciplina, e aprender. É isso que eu queria fazer, não queria nota. Nota para mim não importava, porque eu sabia que o recrutador lá no mercado de trabalho não ia saber se eu era um aluno 10 ou 9. Ele queria saber se eu era capaz de resolver o problema dele. E foi isso que eu aprendi, dados. Então, super possível. 6ª e última pergunta. No meu caso, bacharel em Direito, seria o caso de aprender mediante cursos livres, ciência ou análise de dados? Será que uma especialização nessa área não agregaria valor? Acredito que a preocupação geral seja o fato de nossa cultura exigir mais papel do que experiência prática. O diploma antecede o conhecimento prático em muitos casos. Quero migrar de carreira ou pelo menos ser um bom em uma outra coisa como plano B. Vamos lá, existem alguns pontos na sua pergunta que são crenças que você cria a partir de poucos dados, tá? A gente tem a mania, isso se chama viés da confirmação, de procurar respostas pelo qual ela valida os nossos pensamentos. Então você aqui deve estar olhando 2, 3 comentários e está dizendo que a cultura no Brasil hoje é valorizar diplomas antes do conhecimento. Você só pode afirmar isso se você fizer uma pesquisa com 100% das empresas brasileiras. Ou se você fizer um teste
para fazer uma inferência sobre isso, tá? Você vai perceber que eu tenho uma opinião diferente da sua, porque as empresas que eu passei eram o contrário. Todas as empresas que eu passei eram startups de tecnologia. 2 foram vendidas para empresas estrangeiras por mais de R$1 bilhão, e uma terceira já é a maior empresa imobiliária do mundo. Ela tem o mesmo valor que o Instagram tinha no mesmo tempo de vida. Não é conhecida porque o Instagram é social e essa empresa é no ramo imobiliário. Essas empresas elas valorizavam conhecimento e não valorizavam currículo, papel, certificado. Então, existem outras empresas, outro grupo de empresas que não valorizam certificados. E nessas empresas é a que tinha mais crescimento, onde as pessoas cresciam mais, se desenvolviam mais. Porque as pessoas não estavam interessadas em saber qual é o diploma dela, mas sim no que ela era capaz de fazer, com o conhecimento que ela tinha. Então, se você for pelo caminho de acreditar que o papel é mais valorizado que conhecimento, você vai acabar em empresas que são assim. Empresas antigas, empresas inadequadas, empresas estagnadas, empresas que não querem crescer, empresas travadas, e esse vai ser o teu caminho. Agora, se você quer um caminho de crescimento, você precisa encontrar empresas que coloquem o conhecimento antes do papel. E aí sim você vai entrar nessas empresas, vai provar o teu conhecimento, independente de onde você adquiriu ele, e vai gerar valor, as pessoas vão te dar cada vez mais responsabilidades para você crescer. Então isso já emenda na sua segunda pergunta, se seria o caso de fazer cursos livres para cientista ou para analista. Se você tem um ensino superior completo, eu não perderia tempo fazendo uma segunda faculdade. Eu faria um curso livre, uma formação profissional, e aprenderia a profissão na prática e aplicaria isso nos processos seletivos e veria isso dar resultado. 220 alunos meus fizeram exatamente esse caminho. 4 deles, inclusive, são de direito, são advogados que deixaram a profissão para trabalhar com dados. Então, é um caminho possível, um caminho que já acontece. Só que algumas pessoas preferem seguir por esse caminho, outras não. Outras preferem fazer uma segunda graduação, fazer uma pós-graduação, e aí vão gastar mais 4 anos estudando para chegar no final e perceber que o diploma não servia muita coisa. Vão fazer pós-graduações de 25 mil, 30 mil reais, para descobrir que no final era um curso introdutório sobre o que está acontecendo no mundo de dados, mas que ela não sente preparada para prestar os processos seletivos e para trabalhar com dados. Então depende muito do que você quer escolher, no que você quer acreditar. Você quer empresas para crescer? Coloque conhecimento antes do papel. Você quer empresas mais engessadas? Coloque o papel antes do conhecimento, principalmente para a área de tecnologia. Isso vem mudando muito e tome cuidado com suas afirmações. Você precisa de muito mais pontos do que apenas comentários e conversas de colega para afirmar uma coisa assim tão importante. E isso vai criar as crenças que você tem na sua cabeça e que impede o teu crescimento. Bom, perguntas respondidas. Quer ter a tua pergunta respondida aqui? Comente aqui embaixo nesse vídeo, meu time vai selecionar e eu volto no próximo vídeo com as novas perguntas. Até mais!